Vamos falar de um tema bem atual, mas também é um tema que ele é antigo, ele é recorrente em nosso país. Estamos vivendo uma crise hídrica. Vamos explicar para você nessa aula um pouco do histórico dessa crise hídrica, quais são as causas que levam a essa crise hídrica e também as consequências. Então não perca essa aula. Dessa crise hídrica, vamos relembrar para você o ciclo da água. Ai, Marcelo, que básico! Vem comigo que vai ser importante você entender. Bom, nós temos, obviamente, na formação do nosso planeta, nós temos aí três grandes esferas. A litosfera, que é a parte de terra, a atmosfera, que é a parte de ar, e a hidrosfera, que é a parte da água. A combinação desses três elementos vão dar origem à biosfera, à vida. E a água, sim, assim como o ar e assim como a terra, são elementos fundamentais para ter a vida. Para entender um pouquinho, venha falar aqui para você o ciclo da água. Temos o processo de insolação, aqui o calor que vai batendo na água, gerando a evaporação, na vegetação e no solo, gerando a evapotranspiração. Essa água que ela vai subir em forma de vapor, vai condensar, resfriando, voltar novamente de vapor à parte líquida e vai chover. Certamente tu sabe que grande parte das águas oceânicas vão subir, vão se deslocar e cair no continente, que vão se infiltrar e vão ali formando, por exemplo, o aquífero, o lençol freático, que também vão dar origem a alguns rios, através dos olhos d'água, por exemplo. E aí vai novamente formar e vai continuar esse ciclo d'água. Tranquilo? Então, certamente você entende que para ter uma crise hídrica, eu vou ter que gerar um desequilíbrio nesse processo que ele é tão harmônico. Marcelo, então me diz, o que pode gerar essa estiagem, essa crise hídrica? Nós temos dois fatores principais, gerais. O primeiro são anomalias, tá, Marcelo? O que é uma anomalia? Anomalia é algo fora do padrão normal. Então não é normal. Dá um exemplo. Laninha é o ninho. São anomalias climáticas, né? São alguns fatores que vão gerar um desequilíbrio. Ou levar mais chuva, ou levar estiagem. Depende onde o El Ninho atuar, gera chuva ou gera estiagem, seca. A Laninha igual, chuva ou estiagem. Então as anomalias são exemplos. Outro, claro, que é a ação antrópica, a ação do homem no processo. O homem, quando ele vai exercer alguma ação no espaço geográfico, na natureza, vai gerar algumas transformações. E essas transformações podem gerar desequilíbrio, principalmente se essas transformações foram desarmônicas. Um desmatamento, uma queimada, tudo isso vai gerar um desequilíbrio e a pessoa pode estar fazendo ali no seu local ou no outro local próximo à sua residência, por exemplo, desmatar para plantar, e ela às vezes não tem a consciência, não tem o conhecimento que aquela transformação acaba gerando todo um desequilíbrio. Porque a gente sabe que tudo está interligado. Então, se eu desmatar essa vegetação, eu vou diminuir o poder de infiltração. Diminuindo o poder de infiltração, eu vou afetar diretamente o ciclo dos rios. Está entendendo? Tendo menos vegetação, menor evapotranspiração, menor quantidade de água que virá em forma de chuva. Então, isso tudo é, sim, gerado muito pela ação do homem. O que mais acontece é a soma desses dois fatores. E quando isso acontece, nós temos grandes crises hídricas, como estamos vivendo na atualidade. Bom, vamos relembrar aqui, eu botei algumas, né? Só para você relembrar no histórico. Botei uma aqui, nós temos antes, se você olhar na internet, existem várias reportagens que eu tirei, por exemplo, da revista Super Interessante, que ela traz ali algumas e eu peguei uma que foi bem importante aqui, ó, tá? No século XIX. Dom Pedro II, ali o grande, né, imperador brasileiro nesse momento. E nessa área aqui gerou uma grande seca no Nordeste brasileiro que resultou em mais de 200 mil imigrantes.
Tanto é que o Dom Pedro foi a primeira pessoa a pensar na transposição do São Francisco, pelo menos a determinar que fizesse um projeto. Ele prometeu também que nem que gastasse todo o dinheiro da coroa para poder aí dar água para essa população. Claro que isso nunca aconteceu. Mas foi uma crise. Depois, na década, já no século XX, década de 60, ali na época do governo militar, uma outra grande crise que afeta muito a população. Essa crise aqui afeta outras regiões que não eram tão costumeiras, região sudeste, região sul, que não se falava muito em crise hídrica. Quando se falava em crise hídrica, sempre se lembrava da região nordestina. Depois, na década de 70 até 80, que gerou mortes, milhões de mortes. Claro que não é a seca em si, mas a desnutrição e também algumas doenças que com a seca, com a falta d'água, essa crise hídrica foram agravados. Nós temos também na década de 90, que vai ali ter entre 90 e 2000, uma grande crise hídrica, uma grande estiagem que vai resultar no famoso apagão. O Brasil, nesse momento, até aqui, dependia muito das hidrelétricas. Ah, Marcelo, hoje depende? Sim. Mas nessa época aqui, nós tínhamos 90% da nossa matriz energética vindo da água. Estiagem, falta de água na barragem, obviamente, problemas na nossa economia. Depois, 2007, 2008 também, tivemos, aí começa a crescer os incêndios, 54 mil focos de incêndio no Brasil. 2012 até 2017 é considerado a pior estiagem. O nível de desvio chegou muito baixo, associado à soma de anomalias de Laninhas e El Ninho com a ação do homem. Claro, grande causador, o aumento do desmatamento. Os grandes latifundiários aumentando a sua produção, não digo todos, mas alguns deles não tendo essa consciência da preservação de algumas áreas para poder manter o processo harmônico. E o que isso vai gerar? Algumas consequências. Crise hídrica, obviamente, temos mais queimadas. Nós temos ali menor, vai gerar um desequilíbrio, menos quantidade de chuva, mais queimadas. Nós temos um impacto direto na produção de energia. Esse impacto na produção de energia vai gerar uma inflação. Vamos ter que trabalhar com as termoelétricas. A luz vai ficar mais cara. Essa crise hídrica, esta estiagem, vai gerar crise na agropecuária, vão gerar aumento dos alimentos. Temos dados atuais aí que eles estimam, mesmo nessa época da pandemia aí, indo para o final aí, a questão do aumento dos ovos, aumento do leite, aumento da carne, aumento do frango, muito também gerado por esse fator aqui. Redução no consumo, as pessoas vão começar a consumir menos, não porque querem, mas porque vai ficar mais caro. E também as pessoas começam a buscar outras fontes de energia. Então a lenha volta a crescer, gera desmatamento. Álcool, as pessoas vão usando combustíveis alternativos e vão aumentando os acidentes também. E claro, mais poluição, porque a termoelétrica ela polui muito. Então essa crise hídrica, essa aula aqui de hoje é para fazer você pensar em todo esse ciclo, quando há um processo desarmônico causado pelo homem ou pelo processo natural, é um processo da natureza, que ela vai equilibrando, desequilibrando e assim se transformando. Gostou? Gostou? Curte aí essa aula e compartilhe aí com seus amigos para que a gente possa aí cada vez ajudar mais pessoas. Um beijo no seu coração. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia.